Antes de falar, vou falar da Eleni, que tudo começou com ela, na verdade. A Eleni foi nossa professora no Arena. A gente teve três grandes professores no Arena. A Cecília Boal, antes Cecília Tomin, que era a Boal, a Eleni Guarimba, que deram um curso. Eu cheguei lá porque estava escrito Brecht e Stanislavski no Teatro de Arena. E era uma divisão de serviço que tinha, a Eleni mais encarregada do Brecht e a Cecília mais encarregada das técnicas mais Stanislavskianas. E a gente fez esse curso e ganhamos uma grande proximidade e na época ela me corrigia algumas vezes e foi muito a partir, me corrigia no sentido de que eu era um pouco bandeiroso. Na verdade eu tinha 17 anos, e eu me lembro que teve um exercício e que a gente criou uma improvisação que era um aparelho, que era um grupo de revolucionários. E de repente no fim ela me chama de lado e ele fala assim: cara, o que você está fazendo? Cuidado com o linguajar, olha o que você falou, aparelho, ponto, quer dizer, todos os termos que a gente usava na época. E isso foi uma puxão de orelha que serviu muito para eu combater o meu liberalismo, que era próprio da minha juventude, talvez. A Eleni, infelizmente, ficou muito pouco tempo com a gente. A gente conviveu poucos anos, porque logo em seguida ela foi presa. Ficou presa no DOPS durante um tempo. Depois foi solta para ser morta. Literalmente isso. Ela foi solta e foi presa e executada na casa lá de Petrópolis. Agora, recentemente, se admitiu a execução dela pelos paramilitares, pelos militares da época. Foi esse caldo que fez com que eu, a Denise, a Eleni era um pouco madrinha da história. Porque da primeira vez que eu fui preso, que foi 17 anos ainda, estava fazendo o curso do Arena. E a Eleni também me recebeu na volta da prisão e me deu uma força, me deu uma conversa, e estava junto com a Denise. Foi aí que a gente começou, de alguma forma, a namorar. Mas ela ficou muito pouco tempo com a gente. Ela saiu, e eu me lembro que quando ela voltou, ela tinha ideia de montar ela não é de Santo André, ela fez lá o Teatro da Cidade, ela foi muito importante na construção do Teatro da Cidade e na peça que ela montou, que era o Jorge Brandão, com o cenário do Flavinho Pérez, que foi premiadíssima e colocou ela no mercado aqui de São Paulo também. Ela tinha feito um trabalho muito longo na França com o Roger Blanchon, depois de passar por Berlim. Então ela tinha uma formação muito brechtiana. E foi muito útil para a gente no sentido do entendimento do texto, no sentido da postura mesmo frente ao teatro. Bem, nesse curso, a gente formou eu, a Denise e o Edson Santana. A gente começou a pesquisar uma coisa que o Boal, o curso tinha acabado, e a gente falou para o Boal: a gente soube que você, antes da censura prévia de 64, você queria fazer uma coisa chamada teatro jornal. Que ele também não sabia muito direito o que era, mas a ideia geral dele era que às segundas-feiras o teatro abriria para que o pessoal de serviços que habitava o centro, bancários, vendedores e tudo mais, pudessem passar no teatro e ter a sua revista semanal, que era uma mistura do teatro periodístico, do teatro de agitação americano e também da revista brasileira. E isso, evidentemente, com a censura prévia, acho que todo mundo aqui sabe como funcionava, demandava que você mandasse o texto com bastante antecedência, se corrigia o texto, censurava o texto, e depois você tinha que apresentar um ensaio para a Polícia Federal, para o censor da Polícia Federal, que aprovava ou não o espetáculo. E ainda você tinha que dar 2 ingressos por dia para a Polícia Federal, que eles podiam ir lá em qualquer momento e censurar o espetáculo, conferir os espetáculos. Teve espetáculos assim. Acho que o próprio Guarnieri, Marta Saraiva foi o Chico, como chama o espetáculo?
Hã? Não. Foi o traidor Calabar, né? Que foi montado no São Pedro, né? Que foi preparado, se aplicou e depois no ensaio geral foi proibido. Então a companhia faliu, evidentemente, porque era como o Otto fala, né? A gente sempre levantava o dinheiro no banco e tinha que ter público para pagar aquele empréstimo, né? A gente pediu para o UOL, voltando a fazer o Teatro Jornal. E o Teatro Jornal, a gente começou a experimentar a dramatização, teatralização de cenas de jornal. Isso a gente começou a apresentar num espaço que tinha em cima do Arena, que era o Areninha. Era um espaço de 70 lugares, também pequeno, né? Eu não sei como cabia 70 lugares, porque era bem menor que esse aqui, né? Mas entrava, né? E o espetáculo não podia, era feito para amigos, a portas fechadas. Então era aquela coisa também meia maluca, porque batia na porta, dava senha para entrar, mas chamou muito a atenção. E aí é o nosso primeiro grande contato com o Guarnieri, que eu acho que é o ponto de partida aqui. Que o Guarnieri foi assistir antes do BOL, inclusive, né, essas experiências, essas celebrações que vocês estão fazendo aqui. E ficou muito impressionado. Conversou muito com a gente. Ele era um militante não só político, mas também teatral, né? Trocou ideias estéticas, trocou ideias de dramaturgia, e a gente, e logo em seguida o BOL foi ver. E o BOL foi ver também ficou bastante impressionado com as cenas e principalmente com o público que girava em torno, que era muita gente que afluía lá toda semana para assistir essas cenas de jornal teatralizadas. E o Guarnieri insistiu para o BOL, e o BOL resolveu botar sua mão de mestre, né, e traduziu aquelas cenas todas, que eram, a cada semana a gente apresentava cenas diferentes, a cada 15 dias a gente apresentava cenas diferentes. Ele resolveu pedir para a gente escolher as menos datadas, né, as que tinham, e ele mesmo escolheu, e ele acaba construindo e costurando o espetáculo, que significava que se realizava como o espetáculo ensinava o público a fazer teatro, né? Técnicas de teatro que eram didatizadas em cena, né? E a partir daí começaram a surgir muitos grupos de teatro jornal, né? O Tim, de alguma forma, teve junto com a gente na cidade universitária, que na USP hoje teve um maior número de grupos, né? Ele chegou a ter mais de 40 grupos em São Paulo, de grupos que faziam teatro jornal e que de alguma forma a gente colocava. Na verdade, a gente foi útil num momento histórico bastante particular, que foi com o ato 5 e principalmente com a prisão de Ibiúna. O nosso público acabou, né? Foi todo mundo preso, por mais de uma vez só, né? Mas o mais grave é que foram destruídos todas as instituições, as organizações estudantis de resistência à ditadura, né? Muitas delas, os líderes foram presos, ficaram presos. Alguns líderes foram exilados, né? Além de ficar muito tempo preso. Mas o que o Teatro Jornal acabou tendo uma importância política aí, até independente não era uma estratégia, mas era um fato. Os grupos começaram era uma varinha de voodoo. E as pessoas progressistas, as pessoas de esquerda, se juntavam por aquele sinal e faziam num primeiro mês o seu espetáculo de teatro jornal, mas no segundo mês já estavam organizando ou reorganizando o seu grêmio, o seu centro acadêmico, a sua associação de bairro, aquilo que tinha sido de alguma forma destruído pela ação do ato 5. Bom, isso rendeu uma prisão, estivemos muito próximos, né, César, aí em 73, né, que era exatamente essa acusação de você. Maio de 73, né? Que teve exatamente essa coisa. Aí, como é que eu vou entrar um pouco mais no tema que vocês aqui em 73? Foi uma peça muito importante, Grito Parado no Ar, né? Uma peça tipicamente de resistência, né? E
o Guarnieri falava assim, o que nós temos que fazer agora, ele propunha isso e desenvolvia isso com grande maestria, que era o que é possível ser feito. Né? E esse possível, para a gente, filho de 68, mais jovem, era horrível, porque a gente queria o impossível. Né? E a gente até brigava nas assembleias, né? Possível cacete, para frente, tá? E de alguma forma traduzir um pouco o que foi o próprio racha do Arena. Né? Existiam tendências lá, tendências políticas que atuavam dentro do Arena, né? Desde o partidão, o partido, o Guarnieri era um cara militante do partido, até a dissidência do partido que gerou a ANM, que era o próprio UOL, que propunha nos seus próprios espetáculos a luta armada, o que foi uma das razões da sua prisão e do seu exílio. Ele defendia, quando ele montou o Simão Bolívar, que foi censurado aqui, só foi apresentado fora do país, era uma peça que de alguma forma propunha a resistência armada como a única possibilidade de se enfrentar a violência do Estado, do jeito que ela estava se colocando. Né? Então, o Guarnieri sempre foi esse ponto. Depois a gente teve vários contatos com o Guarnieri, ele veio aqui no Ágora, ainda até tive o livro ontem, que ele fez uma conferência aqui fantástica num ciclo que chamou Odisseia do Teatro Brasileiro, que vieram todos os diretores que estavam vivos e que participaram de um livro de história do teatro brasileiro, que eu acho existem poucos iguais. Né? Mas ele sempre tinha uma característica que, de alguma forma, eu sempre achei que se completava com o Bloco. Né? O Zumbi, que eu acho que a peça e o Tiradentes que eles escreveram tudo, mas principalmente o Zumbi, onde mostra todo o pensamento construído do Boal, que é um pensamento extremamente fundamentado, com uma paixão maluca que o Guarnieri tinha. Né? E aqui eu acho que ele traduziu nessa frase, e vou terminar esse papo aqui, porque senão vou ficar falando muito, podemos continuar conversando, evidentemente, mas na palestra dele, ele termina dizendo uma frase super singela, mas extremamente que me calou fundo e que me move, já me movia antes e me alimentou para me movimentar nesse sentido também. Que ele falava, a gente pode resolver todas as questões cerebrais, ou políticas, ou ideológicas, e colocar tudo isso no palco. Mas se a gente não atingir a cabecinha, ele falou inclusive no diminutivo, a cabecinha e o coraçãozinho de cada um que estiver na plateia, o nosso trabalho é inútil. Né? Eu acho que o Guarnieri representa isso, essa paixão pelo teatro, essa emoção de fazer, essa emoção da descoberta, né, que eu acho que é a emoção teatral. Acho que faz muita falta. Né? O Guarnieri e todos esses mestres fazem muita falta no momento que a gente está vivendo. É ruim, porque a censura, quer a gente queira, quer não, e a ditadura, criou um buraco, criou um abismo entre gerações. Né? A nossa dramaturgia se estancou com a censura. Existia uma dramaturgia de resistência, mas não a dramaturgia que brotava desde a década de 50, com o Seminário, com Plínio, com Vianinha, com todos eles, com Dias Gomes, tudo isso acabou e não teve produção. Parece que agora a gente ainda teve que começar tudo de novo e agora começa a aparecer os primeiros resultados dessa nova semeadura, mas que o terreno estava bem seco, e com muito pouca irrigação. A gente acho que precisa ainda se esforçar para se jogar nesse sentido de ainda semear, e ainda, eu acho que a nossa meta deve ser muito maior do que a gente já conseguiu até hoje. Né? Acho que a gente consegue muita coisa, acho que o movimento de grupo de São Paulo é exemplar, mas eu acho que esteticamente, artisticamente, o nosso esforço tem que ser por uma excelência ainda muito além do que a gente já alcançou hoje.